Vamos começar com as nossas informações de hoje. A China impôs novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos em uma resposta às novas taxações norte-americanas determinadas pelo presidente Donald Trump em produtos chineses. Isso tudo acontece em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. É um assunto que impacta na gente aqui no Brasil, sim, viu? A Lohane Castro, inclusive, está de volta, está ao vivo, né? E vai contar para a gente como que esse impacto acontece. Por que que a gente precisa ficar de olho a esse xadrez que tem acontecido aí na política mundial? Lohane, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. É uma verdadeira guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo e é assim que tem sido tratado essa guerra, né? Essa ação entre os dois países mundialmente. Hoje, entra em vigor as tarifas adicionais de 10% em todas as importações chinesas para os Estados Unidos, que foram determinadas pelo Donald Trump, o presidente. A medida foi tomada porque, segundo Trump, a China não estava fazendo o suficiente para interromper o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos, principalmente o fentanil, que é um opioide que está praticamente acabando com a população dos Estados Unidos. Mas a China falou que isso é responsabilidade dos Estados Unidos e não dela. Em contrapartida, a China informou que vai impor taxas de 15% para o carvão e gás natural dos Estados Unidos e 10% para o petróleo bruto e além de equipamentos agrícolas e alguns automóveis. As novas tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos começarão em 10 de fevereiro, segundo o Ministério das Finanças da China. Trump afirmou ontem à imprensa que talvez converse com a China nas próximas 24 horas para um possível acordo. Porém, o porta-voz da Casa Branca falou que essa conversa não vai existir. Mas ainda há um impasse, vamos ver se de fato ocorre ainda nesta semana. Ontem, inclusive, Donald Trump suspendeu sua ameaça de tarifas de 25% sobre o México e também o Canadá no último minuto, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões sobre o controle de fronteiras e também a aplicação de leis contra o crime com os dois países vizinhos. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou ontem que chegou a um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para suspender a imposição das tarifas entre os países por pelo menos 30 dias. Só para relembrar como tudo isso começou, na sexta-feira, quando os Estados Unidos confirmaram a imposição de tarifas de 25% sobre produtos importados do Canadá e do México, além de taxas de 10% para a China. No sábado, houve uma contrapartida do Canadá que aplicou também de volta uma taxa de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. E o mesmo ocorreu com o governo mexicano, então, por isso, ontem o Donald Trump conseguiu fazer esse acordo com os governos, tanto do Canadá quanto do México, para dar uma pausa nessa guerra comercial, né, de taxação, porque a gente sabe, Wilker, que isso impacta o mundo inteiro. Lembrando que no primeira vez que Donald Trump foi presidente, ele estabeleceu uma guerra com a China comercial de 2 anos. Isso fez com que a inflação mundialmente subisse, os produtos ficassem tudo muito mais caro. Então, o medo é que ocorra isso novamente. Wilker? Pelo jeito vai acontecer, afinal, ele está demonstrando ali que não está para brincadeira, né? Inclusive fazendo ameaças e sobretaxando os aliados, que é o caso como você mencionou, né? Tanto o Canadá quanto o México são países aliados dos Estados Unidos. Há quem diga que é uma estratégia para trazer os aliados para mais perto, né? Obrigar essas pessoas a sentarem à mesa ali para fazer uma negociação. O fato é que impacta sim na economia do mundo todo. Vamos então acompanhar para entender um pouco mais sobre como os desdobramentos disso podem impactar na economia aqui do nosso país também. Obrigado, um abraço para você, até daqui a pouco. Até mais.